Olá, vamos apresentar os insetos e a ordem de importância agrícola. Meu grupo é composto por mim, Débora Tayla, Manuel Wallace e Yuri Santana. Ortoptera. O nome da ordem faz referências às asas anteriores do tipo pergaminosas, alongadas e retas. Pertence a essa ordem os gafanhotos, esperanças, grilos, manés magros e paquinhas. Os ortopteros, como a maioria dos outros insetos, apesar de estarem distribuídos em todo o mundo, são mais abundantes nas regiões tropicais. Possuem hábitos alimentares muito diversificados, podendo inclusive ser predadores, mas a maioria é fitófaga. A morfologia. O aspecto característico da ordem Orthoptera são as pernas. Enquanto o primeiro e o segundo par de pernas são semelhantes, as pernas traseiras são muito bem desenvolvidas, ampliadas, musculosas e com ferumes mais robustos que as demais, adaptadas para o salto. Os hábitos alimentares. Existem cerca de 17 mil espécies descritas. Os insetos que pertencem a essa ordem têm como características gerais o aparelho bucal mastigador, as asas anteriores como técnica e patas posteriores saltatórias. Possui hábito alimentar como insetos fitófagos, ou seja, eles são mastigadores. Muitos são pragas para a nossa agricultura. A importância agrícola. Aos desfolhadores naturais, em decorrência por serem fitófagos, possuem grande importância ecológica e econômica a existência de espécies que constituem importantes pragas de plantas cultivadas. Agora vamos para as curiosidades. A Orthoptera conta com mais de 28 mil espécies descritas, sendo a sexta maior ordem de insetos. No Brasil, já foram registradas aproximadamente 1.700 espécies. Também é considerada uma iguaria culinária. São criados em larga escala e são vendidos como alimentos em lojas de animais, como isca para a pescaria. Os himenopteros recebem o nome devido às asas membranosas. São popularmente conhecidos como abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas, formigas e outros, com diferentes denominações regionais que distinguem cada grupo, gênero ou espécie. A morfologia. Os insetos dessa ordem vivem em colônias ou de forma solitária. Constroem ninhos utilizando vários substratos como cera, terra, resina, celulose e outros materiais. Além de ninhos construídos pelas abelhas sociais, são também bastante conhecidos pela população os forninhos de barro construídos pelas vespas solitárias. Hábitos alimentares. Os himenopteros apresentam uma grande variedade de hábitos alimentares, devido à diversidade da ordem. Em relação ao modo de vida e alimentação das larvas, a grande maioria pode ser colocada em três grandes categorias: herbívoros, parasitoides e predadores. Importância. Sua importância econômica pode ser positiva, atuando na polinização, controle biológico, produção de cera e mel, ou negativa, na forma de pragas agrícolas, especialmente as formigas. Estima-se entre 110 mil e 130 mil de espécies nesse grupo no mundo. Curiosidade. No Brasil são conhecidas aproximadamente 10 mil espécies, mas existem estimativas que indicam uma riqueza muito maior, com cerca de 70 mil espécies. Empitera, percevejos, pulgões, cigarras, cigarrinhas. O nome se refere às asas anteriores, que são metade membranosas e metade tipo coreácea. Fazem parte desta ordem os insetos conhecidos como percevejos, barbeiros, baratas d'água, cigarras, cigarrinhas, pulgões, cochonilhas e mosca branca. São insetos hemimetábolos, metamorfose incompleta, ovo, ninfa e adulto, podendo ser terrestres, aquáticos ou semiaquáticos. A ordem está dividida em 4 subordens: Stenorrhyncha, Alcyorrhyncha, Heteroptera e Coleorrhyncha, sendo que as 3 primeiras ocorrem no Brasil. Pertencente à subordem
Sternorrhynchia, os pulgões, cochonilhas, mosca branca e Psileideus. Morfologia: aparelho bucal picador sugador, surgindo na parte anterior da cabeça. As anteriores do tipo hemielitro, parte apical membranosa e parte basal é espessada e corácea elitro. Insetos de corpo duro, montados em alfinetes entomológicos ou, quando muito pequenos, em dupla montagem. A alfinetagem deve ser feita no esqueleto, no lado direito interno do mesotórax. Hábitos alimentares: a maioria é fitófaga e muitos são pragas agrícolas. Alguns são predadores de outros insetos e são benéficos. Outros são hematófagos e transmissores de doença para o homem. Importância agrícola: é uma ordem de grande importância, pois algumas espécies são pragas em plantações e algumas são transmissoras de doenças, como os barbeiros, que são responsáveis pelas transmissões de doenças de Chagas. Curiosidades: Hemiptera é a subordem representada pelos percevejos, que podem ser terrestres, aquáticos e semiaquáticos. Cerca de 89 mil espécies dessa ordem são conhecidas no mundo, com estimativas de 30 mil para o Brasil. Diptera: moscas, mosquitos, mutucas, varejeiras e etc. Na ordem Diptera, do grego de duas e pteron, asas, devido às asas posteriores serem modificadas em forma de halteres e funcionarem apenas como estabilizadores de voos, estão incluídas as moscas, mosquitos, varejeiras, pernilongos, borrachudos e mutucas. A ordem de Diptera, que compreende moscas, mosquitos e afins, é um dos grupos de insetos mais diversos, tanto ecologicamente quanto em termos de riqueza de espécies. Dipteros estão distribuídos por todos os continentes, incluindo a Antártica, e têm colonizado com sucesso praticamente qualquer tipo de habitat, sobretudo em ambiente aquático no qual ocorre o estágio larval. As larvas de dipteros podem ocupar zonas marinhas costeiras e estuários, lagos de toda profundidade, rios e riachos de todo tamanho e velocidade, águas estagnadas, águas terminais, poços de petróleo e fitotelmas. Pode-se dizer que o único habitat inexplorado por dipteros é o mar aberto. Morfologia: possui olhos compostos grandes, aparelho bucal do tipo sugador labial. Suas asas anteriores são membranosas, sendo as posteriores atrofiadas, conhecida como halteres, equilíbrio de voo. Possuem pernas ambulatórias. O dimorfismo sexual é muito comum, especialmente nas antenas. Desenvolvimento por holometabolia. As larvas possuem hábitos variados, enquanto os adultos são polífagos. Hábitos alimentares: são holometábolos, ocupam diversos nichos alimentares, podendo ser parasitas, hematófagos, predadores, além de se alimentarem de folhas e frutos, flores, néctar e outras substâncias açucaradas. Importância agrícola: muitos dipteros desempenham importante papel ecológico, especialmente como inimigos naturais de vários organismos. Certas espécies têm grande importância econômica, forense, médica e veterinária. Curiosidades: são conhecidas aproximadamente 153 mil espécies distribuídas em 160 famílias em todo o mundo. No Brasil, ocorrem cerca de 8,7 mil espécies, com estimativa de 60 mil. Isoptera, cupins, termitas e etc. Os cupins ou termitas são insetos holometábolos e sociais. Vivem em colônias compostas por castas representadas por formas sem asas e estéreis, e formas reprodutoras que apresentam a forma álada. Assim como as abelhas e formigas, são espécies sociais com divisões de tarefas e diferenças morfológicas. Elas formam castas de indivíduos que podem ser apteros, sem asas, ou alados, vivendo em colônias populosas com ninhos conhecidos como termiteiros ou cupizeiros. Morfologia:
Os cupins têm uma cabeça livre com formato e tamanho variados, olhos compostos nas formas aladas e atrofiadas, nas formas ápteras, geralmente tendo dois ocelos, olhos menores como os insetos, dois pares de asas membranosas possuindo uma sutura basal, antenas monoliformes e um aparelho bucal mastigador. Organização social. Eles possuem jovens e adultos. Os adultos são preparados em dois grupos, os sexuados, alados machos e fêmeas, que têm a função de propagar a espécie fora do cupizeiro, e o rei e a rainha da colônia, que se reproduzem no interior dela. Já a segunda categoria de adultos são os cupins apteros, conhecidos como obreiros ou operárias, e soldados. As operárias desempenham todas as funções da colônia, como a alimentação, construção e limpeza, e os soldados costumam proteger a colônia, podendo auxiliar as operárias em alguns momentos. Hábitos alimentares. Geralmente, assume-se que todos os cupins são consumidores de madeiras, xilófagos. Porém, uma grande diversidade de material orgânico em vários estágios de decomposição podem servir de alimento para esses insetos, incluindo madeira, viva ou morta, gramíneas, plantas herbáceas, serapilheira, fungos, ninhos construídos e etc. Importância agrícola. Desempenha um importante papel ecológico na ciclagem de nutrientes e aeração do solo. Algumas espécies têm grande importância econômica, destruindo casas e imóveis de madeira, ou ainda se alimentando de raízes em pastagens e cultivos comerciais. Curiosidades. O cupim é um inseto importante para o equilíbrio do ecossistema, em razão de formar pequenas passagens na terra, facilitando a drenagem e a aeração do solo. Favorece no processo. Coleoptera. A palavra coleóptera vem de coleos, que significa caixa, e ptera, asas. Estes animais são caracterizados principalmente pelo par de asas anterior endurecido, conhecido como elitros. Os elitros, do grego elitron, estojo, envoltório, são as asas anteriores, modificadas por uma maior esclerotização. Endurecimento, características marcantes no coleóptero. Os coleópteros têm o elitro como uma característica notável, a ponto de serem também chamados de elitrópteros, literalmente que tem asas em forma de estojo. Coleoptera é uma ordem da classe Insecta, cujo integrantes são popularmente conhecidos como besouros. Possuem incrível diversidade, sendo um grupo com maior número de espécies de seres vivos. Podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes terrestres e no Brasil. São estimadas cerca de 30.000 espécies. Aí agora vem a morfologia. Aparência cascuda, principalmente por causa do elitro, um par de asas rígidas que protege as asas delicadas usando para voo. A reprodução é sexuada, com algumas exceções que podem utilizar partenogênese telítoca. Óvulo se desenvolve sem a fecundação somente por fêmeas. A maioria coloca ovos, mas pode ter espécies ovovivíparas ou vivíparas. Hábitos alimentares. Os besouros se alimentam de toda sorte de matéria vegetal e animal. Muitos são herbívoros, muitos são carnívoros, alguns detritívoros, outros se alimentam de boros ou fungos e algumas poucas são parasitos. Quando os herbívoros, algumas espécies alimentam-se de folhas, outras são brocas de troncos ou frutos. Algumas fazem minas em folhas, atacam as raízes e outras ainda se alimentam-se de partes de flores, ou seja, qualquer parte de uma planta pode servir de alimento para algum tipo coleóptera. Muitos atacam produtos animais e vegetais armazenados, incluindo vários tipos de alimentos, roupas e outros materiais orgânicos. Muitos são de valor para o homem, porque eles destroem insetos nocivos à agricultura ou agem como decompositores. Sua importância agrícola. Eles exercem um papel fundamental no ecossistema de pastagens, atuando na decomposição de fezes, controle de mosca, reciclagem de nutrientes, entre outros benefícios. Agora algumas curiosidades.
Ele é composto por cerca de 30 mil espécies, o que representa 40% de todos os insetos e 30% dos animais, formando o maior grupo de organismos da Terra. No Brasil, são registradas aproximadamente 28 mil espécies pertencentes a 105 famílias. A maior família dentro da ordem Coleoptera é a Cunculionidae, com mais de 6.500 espécies distribuídas em 4.500 gêneros. Lepidoptera. As borboletas e mariposas fazem parte da segunda ordem mais diversa de insetos, Lepidoptera. As borboletas são excelentes modelos para adultos biológicos, ecológicos e evolutivos e têm sido muito importante no desenvolvimento da teoria da biologia da conservação. Estes insetos também são utilizados em estudos bioquímicos e de outras áreas do conhecimento para o desenvolvimento tecnológico. Lepidopteros fazem parte de diversas cadeias tróficas, regulando a população de plantas e servindo de alimento para outros organismos. No Brasil, há uma grande diversidade de espécies de lepidopteros, sendo que muitos são endêmicos. Morfologia. As principais características das ordens são as asas cobertas de escamas e o aparelho bucal sugador modificado em uma espirotromba ou probóscide, que é um tubo enrolado em espiral que funciona semelhante ao brinquedo língua de sogra. Esse tipo de aparelho bucal é exclusivo dessa ordem de insetos, com a função de extrair o néctar das flores e aspirar substâncias líquidas para se alimentar. Nos adultos que não se alimentam, apresentam um aparelho bucal atrofiado. Como caracteres sexuais distintos, pode-se salientar que as fêmeas são maiores que os machos. Estes são mais coloridos e possuem antenas diferentes. Hábitos alimentares. Os adultos são sugadores, podendo se alimentar de néctar, pólen, líquido de frutos fermentados, excretas, resinas vegetais. Alguns são hematófagos e ocorrem apenas no Velho Mundo. No entanto, certos adultos não se alimentam e consomem reservas acumuladas no estágio larval. As larvas possuem aparelho bucal, mastigador e são herbívoras. Importância agrícola. A maioria das larvas é fitofaga e muitas espécies são pragas e cultivos agrícolas. Suas principais diferenças entre borboletas e mariposas. Borboletas. Voo diurno, antenas clavadas e asas ficam levantadas e fechadas verticalmente ao corpo. As cores das asas são brilhantes e variadas e possuem um corpo fino com poucas cerdas. Mariposas. Voo noturno, antenas filiformes e plumosas. As asas ficam estendidas horizontalmente sobre o corpo. As cores das asas são escuras, embora haja exceções, e possuem um corpo gordo coberto de cerdas. Agora alguma curiosidade. Os lepidopteros compõem a segunda maior diversidade de insetos do planeta e são encontrados em quase todas as regiões do mundo, principalmente em locais tropicais. São estimadas 150 mil espécies de lepidopteros, sendo a segunda maior ordem em número de espécies e insetos. No Brasil, mais de 3.500 espécies de borboletas já foram descritas e 57 espécies de lepidopteras estão ameaçadas de extinção. Thysanoptera. Eles são insetos pequenos, de corpo estreito, apresentam dois pares de asas franjadas e aparelho bucal sugador formada por três estiletes. A maioria são fitofagos, mas podem ser também micofagos ou predadores. São muitas as espécies fitofagas e atacam grande variedade de plantas, principalmente as cultivadas. Sugam a seiva das flores, folhas e frutos. Geralmente vivem sobre folhas, brotos, flores e sob a casca de árvores. Ocorrem em condições de baixas temperaturas associadas à estiagem. Os tríspes são de difícil constatação nas lavouras recém-plantadas, mas também pode ser facilmente encontrada nas inflorescências do tomateiro. O ataque direto aos frutos pode impedir o seu desenvolvimento, bem como a picada em si pode facilitar a entrada de agentes patogênicos, transmissores de doenças, especialmente viroses de plantas, como por exemplo o vira-cabeça de tomateiro.
Morfologia. Os tríceps apresentam reproduções sexuadas e partenogênese, sendo os ovos colocados nas folhas. Decorrido alguns dias surgem as formas jovens ou ninfas, que se distinguem das adultas porque têm coloração mais clara e não possuem asas. A metamorfose é incompleta com dois estados larvais. Em seguida, apresenta a fase de pré-pupa e pupa. E finalmente o indivíduo adulto com asas. Alimentam-se das sevas das plantas, sendo raspadores e sugadores. Seu ciclo é a cerca de 15 dias. Hábitos alimentares. O hábito alimentar é variado. Pode ser fitofagos, micofagos. Em certos casos, alimentam-se de algas, ovos e outros insetos, ou autor como predadores de ácaros, pulgões e conchinilhas. Importância agrícola. Alimentando-se da seiva das plantas doentes, os tríceps contaminam-se pelos vírus da vira-cabeça do tomateiro. Locomovendo-se para as plantas sadias, inoculam nesta a doença. As plantas assim atacadas apresentam inicialmente as folhas bronzeadas e posteriormente o caule com estrias negras, os frutos verdes com manchas amareladas e o broto principal curvam-se daí o nome de vira-cabeça. Causam maiores danos quando grandes populações migram de outras hospedagens em festas lavouras de tomateiro com até 45 dias pós-plantio. Sua maior importância deve-se à transmissão da virose vira-cabeça do tomateiro. Agora algumas curiosidades. 50% de todas as espécies alimentam-se só em fungos, algumas predam pequenos insetos e ácaros e outras são ectoparasitas em cigarrinhas. Estes insetos ocupam variados hábitos, tais como flores e folhas e várias espécies vegetais. Apresentam espécies de Thalassophila apresentam comportamentos complexos e estrutura organizacional diferenciada. E aqui são as referências.